John Donne, um poeta inglês do século XVII, escreveu uma frase muito marcante. Abre aspas. Nenhum homem é uma ilha isolada em si mesmo. Todo homem é um pedaço do continente, uma parte do todo. Fecha aspas. Essa ideia, apesar de simples, tem implicações gigantescas. Ela pode ser relacionada com os conhecimentos que temos hoje sobre o funcionamento do cérebro humano. Quando você vê a cor azul e diz que aquilo é azul, mesmo que eu concorde com você, nunca, mas nunca vou saber de verdade se o azul que você está vendo é o mesmo que eu estou vendo. Afinal, a experiência de cada pessoa é única e particular. Embora as pessoas tenham cones e bastonetes nos olhos, que são muito semelhantes, e um cérebro também muito semelhante, a complexidade de organização e funcionamento do cérebro é muito grande. Nenhum cérebro é 100% idêntico ao outro, nenhum. É por isso que as pessoas são tão diferentes nos diversos aspectos da vida. A psicologia é a ciência da mente e estuda as experiências psicológicas das pessoas. Se não houvesse um certo grau de semelhança entre as experiências psicológicas que as pessoas têm, não seria possível construir uma ciência a respeito dessas experiências psicológicas. Mas ser muito semelhante não significa que é idêntico, minha gente amiga. A sua experiência de azul é muito particular e subjetiva. O azul pode remeter a memórias afetivas ou outras nuances que fazem com que a sua experiência de azul seja fundamentalmente diferente da minha. Em outras palavras, você nunca vai ter a mesma experiência de azul que eu tenho, assim como eu nunca vou ter a mesma experiência de azul que você tem. A neurociência é o estudo do sistema nervoso que inclui o cérebro, a medula espinhal e os nervos periféricos. A neurociência abrange diversas áreas, como a anatomia, a fisiologia, a psicologia, a farmacologia e a computação, para poder entender como o sistema nervoso funciona e como ele se relaciona com o comportamento, a cognição, as emoções e as doenças. Então, como a neurociência pode nos ajudar a aprender melhor? Aprender é um processo complexo que envolve a formação de novas conexões entre os neurônios, chamadas de sinapses. A neurociência tem revelado alguns princípios que podem nos ajudar a aprender melhor, como a repetição, é muito importante a repetição, ela é essencial para consolidar as memórias. Quanto mais vezes revisamos um conteúdo, mais forte se torna a sinapse que o armazena. A atenção é fundamental para selecionar as informações relevantes. Quanto mais focados estamos em uma tarefa, mais ativamos as áreas cerebrais relacionadas a ela. A emoção é um fator que modula a aprendizagem. As emoções positivas, como a curiosidade, o interesse e a satisfação, favorecem a motivação e a retenção do conhecimento. As emoções negativas, como o medo, o tédio e a frustração, podem prejudicar o desempenho e a memória. Um exemplo do dia a dia que ilustra esses princípios é o seguinte: imagine que você quer aprender uma nova língua. Para isso, você pode praticar regularmente, revisando as palavras e as regras gramaticais que você aprendeu, focar na conversação, evitando distrações como celular ou televisão, buscar situações que despertem o seu interesse pela língua, como assistir a filmes, ler livros ou conversar com nativos. Seguindo essas dicas, você estará usando a neurociência ao seu favor para aprender melhor. Neurociência é a ciência que estuda o sistema nervoso, o cérebro, a medula e os nervos, que são tão misteriosos. Ela busca compreender como essas partes se conectam e como elas influenciam o que pensamos e sentimos. Ela usa várias áreas, da biologia à computação, da psicologia à farmacologia, da física à educação. Até rimou, então vamos rimar. Ela nos ajuda a aprender como o nosso cérebro funciona e como podemos melhorar a nossa saúde e a nossa conduta.
Ela nos mostra que o cérebro é plástico e adaptável, que ele muda com o tempo e com o que é memorável. Ela nos ensina que o cérebro precisa de repetição e atenção, de emoção e motivação para formar a aprendizagem. Ela nos revela que o cérebro tem muitas funções e habilidades, que ele é criativo, inteligente e capaz de infinitas possibilidades. Neurociência é poesia que encanta e fascina, que nos faz conhecer melhor a nossa própria máquina divina. Era uma vez um violonista chamado Pedro. Pedro tinha um grande talento para a música. Ele tocava desde criança e sonhava em se tornar um músico famoso. Ele praticava todos os dias com dedicação e paixão. Um dia, ele recebeu uma notícia terrível. Ele tinha um tumor no cérebro que precisava ser removido com urgência. Ele ficou apavorado porque sabia que a cirurgia podia afetar sua capacidade de tocar violino. Ele procurou um neurocirurgião especializado aí que lhe explicou que o tumor estava localizado em uma área do cérebro responsável pela coordenação motora fina, essencial para a execução do instrumento. Ele disse que havia uma forma de minimizar os riscos da operação. Fazia a cirurgia com o paciente acordado e tocando violino. Pedro ficou surpreso, mas aceitou o desafio. Ele confiou na neurociência. Ele mostrou que o cérebro é capaz de se adaptar e se reorganizar em situações extremas. No dia da cirurgia, Pedro foi levado ao centro cirúrgico, onde recebeu uma anestesia local na cabeça. Ele ficou consciente o tempo todo, enquanto os médicos abriam o seu crânio e expunham o seu cérebro. Ele segurou o seu violino e começou a tocar as suas músicas preferidas. Os médicos monitoravam as suas reações e as imagens do seu cérebro, para poder identificar as áreas que deveriam ser preservadas. Eles usavam pequenos choques elétricos para estimular as regiões afetadas pelo tumor e verificar se havia alguma alteração no seu desempenho musical. Pedro sentia alguns formigamentos e espasmos nos seus dedos, mas continuava tocando com maestria. Ele se sentia como se estivesse em um concerto e não em uma mesa de operação. Depois de algumas horas, os médicos conseguiram remover todo o tumor, sem causar nenhum dano irreversível ao seu cérebro. Eles fecharam o seu crânio e o levaram para a recuperação. Pedro acordou aliviado e feliz. Ele agradeceu aos médicos e à neurociência, que lhe deram uma nova chance de viver e de realizar o seu sonho. Ele se recuperou rapidamente e voltou a tocar violino com mais amor e gratidão do que nunca. Lembra da frase de John Donne, a ideia de que nenhum homem é uma ilha isolada em si mesmo, que todo homem é um pedaço de continente, uma parte de um todo? É muito interessante e pode ser aplicada aí em muitos contextos. Por exemplo, podemos pensar, minha gente amiga, em como essa ideia se relaciona com o mundo dos negócios. Nenhum negócio existe isoladamente. Cada empresa é parte de um ecossistema maior, composto por outras empresas, clientes, fornecedores e reguladores. O sucesso de uma empresa depende não apenas de suas próprias ações, mas também das ações de outras partes interessantes no ecossistema. Da mesma forma, o fracasso de uma empresa pode ter consequências negativas para outras partes interessadas no ecossistema. Outra aplicação dessa ideia de John Donne pode ser encontrada na política. Nenhum país existe isoladamente. Cada país é parte de uma comunidade global maior, composta por outros países, organizações internacionais e indivíduos. As ações de um país podem ter consequências significativas para outros países e para o mundo como um todo. Portanto, é importante que os países trabalhem juntos para resolver problemas globais e promover o bem-estar comum. Esses são, minha gente amiga, apenas alguns exemplos de como a ideia de que nenhum homem é uma ilha isolada em si mesmo pode ser aplicada em diferentes contextos. No século antigo, Descartes proclamou: "Penso, logo existo", nos ensinou. Mas somos únicos. Nossas mentes, um universo, cada qual com seu jeito, seu verso. Imagine o sabor, um prato apetitoso, que só quem prova sente gostoso. Não dá para explicar, é pessoal, singular, assim a mente, difícil de comparar. No coração, o amor é um sentimento, mas de cada um é um diferente momento. Se expresso eu te amo, entenda,
meu irmão, a experiência é única no nosso coração. A empatia, a compreensão deve guiar nossas ações para melhor nos relacionar. Não impunha a sua visão, ouça do outro com atenção. Assim construímos laços com dedicação. Apesar das mentes únicas, não somos isolados. Nossos laços sociais são entrelaçados. Pensamos em outros o tempo todo, é fato. Em nossa jornada, um elemento exato. O cérebro é uma antena, sim, social. Observando o mundo é nosso principal sinal. Ao lado de amigos, positividade se aflora. Compartilhamos o que temos, a nossa aurora. Evite os negativos, os que trazem desânimo. Elevam-se à custa de diminuir quem está no ânimo. Procure gigantes que te fazem olhar à frente. Com eles, tua jornada será mais envolvente. Pensadores únicos no mundo compartilhado. Cada mente é um tesouro, universo admirado. No cordel da vida, com empatia e inspiração, construímos laços, enriquecendo nossa nação. DAI Top News, educação no Brasil. Prof. DAI Bioverso, faça parte desse universo.